Olá, terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, de Filosofia, do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer na nossa aula? Aula de número 28, revisão e avaliação. Preparados então? Venham comigo e vamos à nossa aula. E na nossa revisão, nós vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar 4 assuntos importantes que estão interligados. O primeiro assunto já está aqui do meu lado, essa carteira de trabalho aqui, porque nós vamos falar do conceito de dignidade humana. E a ideia do conceito de dignidade humana, ele se forma no e pelo trabalho. E é na autoconstrução pessoal e individual que o homem se torna pessoa e auxilia a dar existência histórica a estes 2 fundamentos constitucionais. Eu estou falando de dignidade humana e eu estou falando de trabalho. E desse modo, nos ajuda o quê? A construir a nação brasileira como intuída pelos constituintes. Perfeito? Então, é essa a ideia, tá? A ideia de dignidade humana está muito ligada a essa ideia de eu tenho que me sentir responsável por aquilo que eu faço, tá? Então, não é só o trabalho em si, tá? Mas o trabalho tem que dar essa dignidade. E nós vamos ver um pouquinho isso daí. O que significa, então, o trabalho para a dignidade humana? Vamos ver, olha só. O labor, ele é considerado como um direito fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, sendo um direito estabelecido pela Constituição Federal e por esta é tratado como primazia. Está lá no artigo 1º da Constituição Federal. O homem, ele deve ser visto então como o quê? Como parceiro do processo produtivo. E ele não pode, a gente não pode ser admitido uma visão de trabalho banalizada ou desprezada, senão não tem dignidade. Se essa visão de trabalho for banalizada, for desprezada, não existe o princípio da dignidade humana. Ou seja, a dignidade humana, ela está diretamente ligada ao que, professor? A imperiosa necessidade de trabalho. Pois esta é vista como a principal forma de valorização do indivíduo e uma das mais razoáveis maneiras de se alcançar a melhoria da odierna conjuntura social. Ou seja, no nosso dia a dia, tem que existir, esse casamento entre a ideia de dignidade e a ideia de um trabalho realmente digno, para que possa trazer, é um pedido, é uma exigência da Constituição Federal. Então, para que a gente possa obedecer essa Constituição Federal, é preciso que haja esse casamento aí. Portanto, gente, fique ligado, tá? O princípio da dignidade humana, ele é, ao mesmo tempo, o princípio mais importante do direito de países democráticos. Eu não estou falando só de Brasil, dos países democráticos. E um dos fundamentos mais difíceis de conceituar. É difícil conceituar também a ideia de dignidade humana. Inclusive, filosoficamente, existem muitas discussões. Porque a sua natureza filosófica, ela está relacionada e ali com a ideia de plenitude humana, mas muitas vezes ela não é completamente nem objetivamente compreendida, tá bom? Então, por causa disso, muitas vezes a gente acaba não entendendo esse conceito tão importante. Por exemplo, pelo meio do campo filosófico iluminista, nós estamos falando do iluminismo lá, foi proposto o quê? Que não há nada mais importante para a vida de uma pessoa do que a sua dignidade, tá? Ao prezar pela dignidade minha e de terceiros, nós prezamos também pelo quê? Pela sua vida,
pela sua liberdade, pela sua paz de espírito, pela sua honra e autodeterminação. Portanto, fundamental a ideia aqui, né, de que o trabalho dignificar o homem, ele precisa ser o quê? Um trabalho justo, né? Ele precisa ser um trabalho com uma remuneração justa, digna, para que realmente traga essa dignidade. Perfeito, então? Bom, essa foi a primeira parte da nossa revisão. Eu disse que nós tínhamos 4 momentos nessa revisão. Só que eles estão interligados, né? Nós começamos falando sobre esse princípio da dignidade humana, tá? No trabalho. E aí a gente vai ver o que um pouquinho agora? A diversidade de trabalhos no Amazonas. Nós estamos falando aqui, olha só, da agropecuária, da indústria, do comércio, do doméstico, do turismo, da arte, do artesanato e de tantos outros, né? Olha essa diversidade que existe nessa região, nesse estado do Amazonas, né? Então, olha só, a agropecuária, por exemplo, ela desempenha um papel fundamental na economia do Amazonas, assim como em outras regiões do Brasil, tá? No estado do Amazonas, a produção de alimentos e a criação de animais, elas são essenciais para atender a demanda local e, em alguns casos, para a exportação, tá bom? Outro faz parte aqui da nossa cultura é a indústria. Nós temos aqui a Zona Franca de Manaus. Ela é um modelo econômico criado para promover o desenvolvimento da indústria e da economia na região amazônica, tá? A Zona Franca, ela foi estabelecida em 1967. Essa área, né, que é chamada então uma área de livre comércio, onde oferece incentivos fiscais e tributários para quê? Para atrair empresas, especialmente nos setores de eletrônicos, motocicletas, bens de consumo, produtos de informática, tudo isso aí faz parte da Zona Franca de Manaus, tá bom? Então, ela tem sido, sim, fundamental para a geração de empregos aqui na região. E o crescimento econômico do estado do Amazonas tem voltado muito para essa questão da Zona Franca de Manaus, tá? Além de, claro, né, a Zona Franca ajuda a diversificar toda uma economia local. Então, olha só, nós já falamos da agropecuária, né? Nós já falamos da indústria agora, da Zona Franca de Manaus. Então, são 2 polos diferentes aí, né? Mas também é muito forte aqui na região a questão do comércio. Olha só, o comércio local, ele desempenha um papel fundamental também na economia do estado, abrangendo o quê? Uma variedade de formatos, que vão desde pequenas feiras até grandes shoppings. Olha só que legal, né? Nós temos muitas feiras aqui na região, né? Aqui no estado, mas também nós temos grandes shopping centers aqui, não são poucos. Tá bom? Então, essa ideia do comércio é muito forte também aqui. Essa diversidade do comércio não apenas oferece opções de compra para a população, mas ela também gera empregos e impulsiona o desenvolvimento econômico das comunidades. Nós temos também o turismo. O turismo, né? Amazonas tem um potencial turístico muito grande. O Amazonas é uma das regiões mais fascinantes do mundo, conhecido pela vasta floresta amazônica, seus imensos rios e a rica diversidade cultural dos seus povos. Vocês estão vendo essas imagens maravilhosas aí que mostram um pouco disso daí. Um detalhe importante é a imersão na natureza. E essa imersão na natureza exuberante, com suas espécies únicas de fauna e flora, a oportunidade de vivenciar as tradições locais, fazem da Amazônia um destino imperdível para os amantes da natureza, para os amantes da cultura.
Olha só, né? Os nossos rios são as nossas estradas e que nos levam a lugares assim maravilhosos e muitas vezes nunca vistos em qualquer outro lugar do mundo. Então, é um potencial muito forte, esse potencial turístico da região. Muito bem, nós falamos sobre a dignidade, né? A ligação entre dignidade humana e trabalho, que são direitos fundamentais que estão ali, né, na Constituição Federal. Falamos sobre toda essa diversidade de trabalhos que existe na região aqui, né, no Amazonas. E agora a gente vai falar o quê? Sobre os direitos. Tem direitos sim. Tá? O direito ao quê, professor? O direito à organização trabalhista no Amazonas e a sua importância no contexto atual, tá bom? Então, o que a gente quer fazer aqui? Uma breve contextualização sobre o Amazonas e as suas particularidades socioeconômicas. Nós vimos ali a diversidade de trabalhos aqui no Amazonas, né? E como que está organizado isso daí? Existe alguma órgão, alguma associação que faz isso? Então, olha só, definindo o tema, a gente pode dizer o seguinte: o direito à organização trabalhista refere-se à liberdade que os trabalhadores têm de se organizar em sindicatos e associações para defender seus interesses, seus direitos, suas condições de trabalho. No contexto regional, a gente diz que o Amazonas, com essa sua diversidade econômica e social, ela apresenta desafios e oportunidades singulares para essa organização trabalhista. Por isso que eu vou convidar vocês agora a assistirem comigo um vídeo, né, com o professor, né, Dário Pinheiro, que vai explicar para nós um pouquinho a importância dessas organizações. Vamos lá? TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Como este, existem 24 espalhados por todo o território brasileiro. Eles são palco para resolver pendengas trabalhistas. Isso do mundo do trabalho no Brasil. É a segunda instância da Justiça do Trabalho no Brasil. E estes tribunais são resultado da organização dos trabalhadores e da organização trabalhista. Por isso, queremos aqui destacar a importância da organização trabalhista. O primeiro ponto é a defesa de direitos. Os sindicatos, por exemplo, são fundamentais na luta por melhores salários, condições de trabalho e direitos trabalhistas. Outro ponto, representatividade. A organização proporciona uma voz coletiva para os trabalhadores, permitindo-lhes negociar com empregadores e influenciar políticas públicas. Outra importância também muito séria é a solidariedade e apoio mútuo. A união dos trabalhadores fortalece a solidariedade e cria redes de apoio em momentos de crise. Mesmo diante desta importância, atualmente existem desafios que são enfrentados por esta organização de trabalhadores aqui no Brasil. Por exemplo, mudanças na legislação, reformas trabalhistas que podem enfraquecer a organização sindical e os direitos dos trabalhadores. Outro desafio, setores informais. A alta taxa de informalidade no trabalho no Amazonas dificulta a organização e a proteção dos direitos trabalhistas. Outro desafio, mas não o último, é os impactos da pandemia, que foi a Covid-19, que trouxe novos desafios, evidenciando a necessidade de uma organização forte para enfrentar crises sanitárias e econômicas. Este é o recado para a força da organização trabalhista, não somente no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil. E eu sou Dário Pinheiro, repórter por um dia para a Filosofia.
Muito obrigado, professor Dário, né? E olha só, a importância dessas organizações. E quantas conquistas nós tivemos, né, com todas essas organizações aí, tá bom? Então, olha só, gente. A gente falou sobre dignidade, trabalho humano. Nós conversamos sobre a diversidade de trabalhos que existem na região, no estado, né? Nós conversamos sobre a importância dessas organizações, né, sindicais, né, associações que tantos direitos conseguiram trazer para os trabalhadores da região, mas a gente precisa falar também sobre a relação entre o trabalho e etnias no Brasil. Olha só que interessante. A relação entre trabalhos e etnias no Brasil, ela é marcada por desigualdades históricas e sistemáticas, com negros e pardos enfrentando maiores dificuldades para acessar o mercado de trabalho, conseguir empregos formais e alcançar os mesmos níveis de remuneração que os trabalhadores brancos, tá? Essa desigualdade, ela se manifesta em diversas áreas, como, por exemplo, taxas de desemprego, níveis de escolaridade, tipos de ocupação e remuneração. As consequências dessas desigualdades raciais no trabalho estão presentes no país, né? A ideia é o quê? Quando nós estamos com todas essas consequências presentes, acaba acontecendo um prejuízo, por exemplo, para o desenvolvimento do país, acaba acontecendo também o aumento da pobreza, acaba acontecendo o que também? Uma questão de uma vulnerabilidade muito maior em relação, né, aos trabalhadores, aqueles presentes, essas etnias, vamos dizer assim, e a essas minorias que estão presentes aí, tá bom? Tudo isso é prejuízo, sim. Daí a importância da diversidade e da inclusão. É importante por quê, professor? É importante porque a promoção da diversidade e da inclusão no mercado de trabalho vai ser fundamental para combater essas desigualdades, combater a desigualdade racial e criar um ambiente de trabalho mais justo e mais igualitário, tá bom? Por isso que essa diversidade, ela promove o quê? Relações positivas entre colegas e contribui para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, tá bom? A importância dessa diversidade e dessa inclusão aí. É bom a gente tenha isso em mente. É importante, sim, que haja essa diversidade, porque nós somos, assim, diferentes, né? Nós somos um país de diferentes. E existem programas e políticas que nos ajudam, né? Que devem ajudar, pelo menos, a combater essas desigualdades. Vamos ver? Olha só, temos ações afirmativas, como, por exemplo, as cotas em universidades, né? Tem programas de qualificação profissional que visam o quê? Qualificar e ampliar o acesso a empregos qualificados para todos, não só para alguns grupos, tá? E para isso é preciso que haja fiscalização e punição da discriminação. Isso aí, gente, são fundamentais para garantir a igualdade de oportunidades. Perfeito? Então, olha só, temos que ficar atentos a essas políticas, né? A esses programas que visam diminuir essa desigualdade. Então, olha só, na nossa revisão, nós falamos sobre dignidade humana, né? Nós falamos sobre trabalho, a diversidade de trabalho no Amazonas, não é verdade? Nós falamos sobre as associações que ajudam a conquistar cada vez mais esses direitos dos trabalhadores na região, e nós falamos sobre a importância da diversidade étnica e cultural, porque nós somos um povo misturado, não é verdade? Nós somos brancos, nós somos negros, nós somos indígenas, nós somos os mestiços, essa mistura toda que faz a grandeza desse país. Perfeito, então? E a importância dessa diversidade cultural. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.